Boa tarde, tudo bem? Uma pergunta que eu pessoalmente acabo me deparando bastante enquanto pregando o evangelho ou falando sobre a salvação é que, ao defender que a salvação é obtida somente pela fé, muitas pessoas vão poder estar perguntando: então para que servem as obras? Ou elas vão achar que ensinar que a salvação é somente pela fé, que as obras não estão envolvidas de nenhuma forma na salvação, elas vão imaginar que isso é dizer que todo mundo tem um passe livre para pecar. Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de falar de um tema muito interessante, muito importante para qualquer cristão entender, que é qual? A importância das obras. Para o que servem as obras? Qual é o papel das boas ações de fazer o que a Bíblia ensina, fazer o que a Bíblia pede? Então, para começar, eu gostaria de ir para Efésios, para que a gente já estabeleça que a salvação... Por que eu defendo que a salvação não é baseada em obras? Porque a Bíblia nunca ensina isso. A Bíblia ensina totalmente o contrário. Então eu não vou me estender muito nesse momento em por que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Eu já fiz vários outros vídeos especificamente sobre isso, mas só para aqui a gente ter isso em mente, né? Uma coisa não anula a outra. As obras terem uma importância não significa que elas são necessárias para a salvação. Efésios 2, versículo 8. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus, é presente de Deus. Não de obras, versículo 9, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Então existe uma pessoa que pode pegar e falar: não, eu fui para o céu por causa de obras, não, ou eu comprei a minha salvação, eu conquistei. Não, a salvação é dada, a salvação é um presente de Deus, não de obras, mas obtida exclusivamente pela fé. As obras não estão envolvidas nem antes, nem durante, nem depois da salvação. Se uma pessoa acredita em Deus, ela ainda pode continuar em pecados carnais que ela tinha na vida dela. A gente vê que cristãos carnais é algo totalmente bíblico. Existe isso. Nenhum de nós é sem pecado. Não é só porque a gente acreditou, não é só porque a gente creu em Deus que toda a nossa vida é limpa, de uma hora para outra. Para a gente ter uma vida pura é relacionado à luta diária. Para a gente ficar sem pecar é algo difícil e é algo constante. A salvação é fácil e ela acontece uma vez. Então, a gente vê que Paulo falava para a igreja de Coríntios que eles eram uma igreja carnal. Ele mesmo falava que era chefe entre os pecadores. Ele dizia que era carnal, o apóstolo Paulo. Então, se existe aí algum cristão que se acha melhor que o apóstolo Paulo, que acha que é sem pecado, que limpou todos os erros, está claramente enganado. E outra parte que eu gosto de ler também, que é muito interessante sobre essa questão, é Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 5. Assim, então, também no tempo presente há uma remanescente de acordo com a eleição da graça. E se é por graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for por obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. Então, ou a salvação é pela fé, pela graça obtida através da fé, ou ela é por obras. Não existe fé e obras, igual falsas religiões vão ensinar, e nem exclusivamente por obras, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então aqui, colocando um ponto final nessa questão, que a salvação não tem nenhum envolvimento com obras, vamos ver a importância, a real importância das obras. E dentre os diversos versículos que a gente pode olhar sobre essa questão, um que eu gosto muito é Mateus. Mateus capítulo 5. Então aqui, começando aqui o Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo, bem no finalzinho aqui, versículo 19. Portanto, qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar será chamado grande no reino do céu. Então aqui a gente vê que Jesus claramente explica que há uma diferença entre pessoas no reino do céu. Por quê? Uma é pequena no reino do céu porque quebrou mandamentos e ensinou. Então não só essa pessoa pecou, mas ensinou os outros a pecar. Por exemplo, vamos dizer assim, era um pai que bebia e ensinava o seu filho a beber também. Ah, não tem problema, não tem importância. Se essa pessoa acreditava em Deus, ela ainda vai para o céu, independente se ela bebia ou não bebia. Agora, ele vai ser pequeno no reino de Deus. Enquanto uma pessoa que se esforçou para juntar tesouros no reino de Deus, para fazer boas obras, ele será grande no reino de Deus. E isso está associado bastante com a ressurreição
e também com as bênçãos que a gente recebe na nossa vida. Então, a chave para entender a importância das obras é que elas têm uma importância, sim, mas em relação à vida aqui e em relação à ressurreição, não em relação à salvação. Então, vamos agora para Mateus, capítulo 6, o próprio capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, assim será também o vosso coração. Então aqui Jesus diz sobre ajuntar tesouros no reino de Deus. Isso é o quê? Quando a gente faz obras, a gente está basicamente construindo tijolinho por tijolinho sobre essa fundação que é Cristo. Então todo mundo que tem fé tem essa fundação que é Cristo. Cada obra que a gente faz é um tijolo, é uma porta, é uma janela que a gente está construindo sobre essa fundação. Independente se uma pessoa fez um pequeno barraquinho, se uma pessoa colocou um tijolo, se uma pessoa fez uma mansão, um prédio, um arranha-céu, seja o que for, todos vão para o céu se tem essa fundação, se tem essa fé. A diferença vai ser quem é grande, quem é pequeno, quem tem mais tesouros e quem tem menos tesouros. E isso a gente pode ver também em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. No capítulo 3 e no capítulo 15 a gente vai ver coisas sobre a importância das obras. 1 Coríntios, capítulo 3, só um minutinho aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Então aqui a gente já tem uma comparação com pedras preciosas, com materiais duradouros, resistentes até ao fogo e a outras destruições, né? Não é um material que facilmente é destruído, com madeira, com feno, restolho, coisas que rapidamente são destruídas, especialmente pelo fogo. Então, aqui a gente tem uma comparação entre coisas carnais e coisas espirituais. Tesouros carnais e tesouros espirituais. Se a gente ajunta aqui nessa vida coisas terrenas, elas não vão nos valer para a próxima vida. Nossa, eu comprei um carro novo. Nossa, eu comprei essa casa aqui, olha que tesouro, material que eu tenho. Mas isso não é uma recompensa no reino de Deus. Isso não vai ter uma importância no reino de Deus. Agora, quantas vezes eu li a Bíblia, quantas vezes eu obedeci a Deus, quantas vezes eu me arrependi de pecados individuais, eu mudei o caminho da minha vida, se eu bebi eu parei de beber, se eu não ia na igreja eu comecei a ir. Então, isso vai ter, sim, uma importância em relação à ressurreição, às recompensas. Vamos continuar lendo aqui. A obra de cada homem se manifestará, pois o dia declarará, porque essa será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Se a obra de que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo. Então vamos supor que uma pessoa é salva, mas ela só tinha fundação, ela não construiu nada, ela só construiu coisas carnais, ela viveu uma vida carnal, ela não buscou seguir a Deus, ela só acreditava, mas ela não buscou andar no novo homem constantemente, ela não buscou vencer diariamente essa guerra entre a carne e o espírito. Essa pessoa ainda vai ser salva. Ela não vai ter recompensas, ela não vai ter tantas recompensas como ela teria, então ela vai sofrer uma perda de recompensas que ela poderia ter, mas ainda assim ela vai para o céu, ainda assim ela vai ser salva. Então, visto aqui em questão do tempo, se alguém tiver curiosidade também pode ir para 1 Coríntios 15, onde a gente vai poder estar vendo sobre essa questão da ressurreição, que assim como a gente tem uma diferença na luz das estrelas, também assim será a ressurreição. Versículo 41, 1 Coríntios 15. Há uma glória do sol, e outra glória da lua, e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra estrela em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeada na corrupção e ressuscitado em incorrupção. É semeada na desonra e ressuscitado em glória. É semeada na fraqueza e ressuscitado em poder. Então, assim como a gente tem uma diferença no brilho
que a lua lá de noite, porque ela reflete o sol, assim como a gente tem uma diferença do brilho do sol para a diferença de brilho de estrelas, assim também será na ressurreição. Ou seja, brilhos maiores e menores, brilhos mais fortes e mais fracos. Isso vai variar do quê? Das obras que a pessoa fez. Independente disso, seja pequeno ou grande, a pessoa que creu vai estar no reino do céu. Tendo muitos pecados, poucos pecados, ainda vai estar no reino do céu, porque a salvação é pela fé. A eleição é por graça, não por obras. Então, um capítulo que eu deixo aqui, caso alguém tenha curiosidade também de aprender mais perfeitamente sobre essa diferença de obras e de fé, é Levítico 26. Um ótimo capítulo mesmo, que explica a importância de se observar a Bíblia, de se observar os mandamentos de Deus e qual é a relação que isso tem com a nossa vida. Então, que já bateu 11 minutos, então eu não vou estar lendo todo o capítulo, é um capítulo bem grande até, mas eu vou ler só algumas partes para a gente já ter uma ideia também maior sobre essa questão de obras. Levítico 26, versículo 1. Não fareis para vós ídolos, a gente pode ir para o versículo 3 aqui. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, ou seja, se fizerem coisas boas, obras boas, coisas que a Bíblia ensina, coisas que Deus pede. Versículo 4. Então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu incremento, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a vossa debulha alcançará até a vindima, e a vindima alcançará até o tempo da colheita. E comereis o vosso pão até vos fartar, e habitareis na vossa terra com segurança, e eu darei paz na terra, e deitareis, e não haverá quem vos amedronte. E fareis desaparecer da terra os animais ferozes, e nem a espada passará por vossa terra. Se a gente obedece o que Deus ensina, se a gente faz as obras, a gente vai ter o quê? Chuva no momento certo. A gente vai ter paz, a gente vai ter segurança, a gente vai ter tranquilidade. Imagina se uma sociedade buscasse todos manter a palavra de Deus. A gente ia ter assassinato, a gente ia ter contendas, a gente ia ter pessoas se agredindo, pessoas roubando uma da outra. Não, a gente ia ter tranquilidade. A gente ia ter períodos de seca, períodos de fome, só se estivesse relacionado com a provação, período de teste, como a gente viu com a vida de Jó, não relacionados à punição. Então, punição e provação também são bem diferentes, a gente pode explorar isso em outro momento. E, da mesma forma, se a gente escolher ser desobediente, versículo 14, mas se não me ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se desprezardes os meus estatutos, e se a vossa alma abominar os meus juízos, de modo a não cumprirdes todos os meus mandamentos, quebrando o meu pacto, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consome os olhos e causam angústia ao coração, e semearei a vossa semente em vão, porque os vossos inimigos a comerão. Então, qual é o resumo? Se a gente faz coisas boas, Deus nos abençoa aqui nessa terra, a gente tem segurança, a gente tem alimento, a gente tem chuva no momento certo, não vai ser aquela chuva que vai alagar e destruir tudo, nem aquela seca em que não vai dar nem alimento, em que as plantas vão morrer. A gente vai ter chuva no momento certo, a gente vai ter alimento em abundância, segurança, tranquilidade, mas e se a gente desobedecer a Deus? A gente vai sofrer com o castigo de Deus. Porém, vejam como a gente não viu nenhum desses momentos falando sobre obras de vida eterna, de ir para o céu. Em nenhum momento ele disse que se obedecer os meus mandamentos, irá para o céu, terá vida eterna, porque a salvação é pela fé. A salvação e obras não andam de mãos dadas, são coisas diferentes. Aqui a gente tem a salvação que é pela fé, e aqui a gente tem as obras que resultam em bênçãos, em tranquilidade e em recompensas no reino de Deus. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Espero que tenha ficado claro a diferença entre fé e obras e a importância das obras. Então, alguma dúvida, deixem aí nos comentários e logo estarei fazendo mais vídeos sobre este assunto. Até mais e fiquem com Deus.